Pai, meu irmão. Eu sou a pastora Dani de Sá e trago uma mensagem de Deus para o seu coração. Então, o que falar sobre os presépios de Natal? Embora muitos presépios contenham animais ao redor de Jesus e de seus pais terrenos, José e Maria, dentro de um estábulo, a verdade é que não há indícios que os pastores que foram visitar Jesus logo após o seu nascimento levaram consigo seus animais, e muito menos de que havia animais no local onde José e Maria foram abrigados. Também não é possível afirmar, conforme reproduzido em muitas peças teatrais natalinas, que José e Maria procuraram abrigo em várias hospedarias da cidade e, na falta de vagas nessas estalagens, lhes foi oferecido um espaço dentro de uma estrebaria. Como assim, pastora Dani? Então vamos acompanhar a leitura do texto bíblico em Lucas capítulo 2, verso 1, do 1 ao 20. Diz assim: Naquele tempo foi publicado um decreto de César Augusto. Toda a população deveria ser recenseada. Este foi o primeiro recenseamento feito antes daquele em que Quirino era governador da Síria. Assim, todos foram se alistar, cada um em sua própria cidade. José, que pertencia à casa e família de Davi, também foi de Nazaré da Galileia para Belém da Judeia, a cidade de Davi, com o propósito de alistar com sua noiva Maria, que estava grávida. Enquanto estavam lá, chegou a hora de Maria dar à luz, e ela deu à luz um menino, seu primogênito. Enrolou-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles no alojamento comum. Havia pastores naquela região que estavam nos campos, tomando conta de seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu diante deles, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram apavorados. Não tenham medo, disse-lhes o anjo. Vejam, eu lhes trago uma boa notícia, uma notícia que será motivo de alegria para todos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-lhes um Salvador, o Messias, o Senhor. Isto lhes será por sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu com um anjo. Eles estavam louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre aqueles a quem Ele quer bem. Assim, quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Bem, então vamos a Belém. Vejamos tudo isso que aconteceu a respeito do qual o Senhor nos falou. Então saíram correndo e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas que nelas meditava em seu coração. Os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que haviam visto e ouvido, como lhes fora dito. A explicação para a nossa pergunta é que a palavra grega traduzida como hospedaria nesse texto possui vários significados. Essa palavrinha pode ser traduzido como hospedaria, alojamento ou sala comum. Então, é bem provável que José e Maria estivessem, na verdade, no andar térreo de uma casa em que as pessoas normalmente ficavam alojadas nos andares superiores. Algumas casas dessa época utilizavam o andar térreo para acomodar animais que eram criados pela família, mas não há como afirmar que havia animais por ali. Outra questão é que a manjedoura reproduzida na maioria dos presépios também é muito diferente da manjedoura original dos tempos de Jesus. Inclusive, existem algumas peças dessa manjedoura de 2000 anos atrás expostas em sítios arqueológicos de Israel. Aliás, não é uma peça rara, porque existem centenas e centenas delas. E do que elas são feitas?
Bom, a manjedoura desse tempo era uma pedra talhada. Sim, ela era de pedra e funcionava como repositório para colocar os alimentos, uma espécie de recipiente para a despensa de uma casa que ficava no andar térreo do interior dessa casa. Como a casa onde eles foram abrigados estava cheia, então Maria teve a maravilhosa ideia de forrar o fundo desse recipiente de pedra com coeiros, envolvendo Jesus com esses coeiros, que eram faixas de tecido, faixas de pano, e deitou Jesus nesse bercinho improvisado. Então, por que o evangelista Lucas mencionou 3 vezes a palavra manjedoura nesse relato do nascimento de Jesus? A resposta é simples, porque esse foi o sinal dado por Deus aos pastores que foram visitar Jesus. Repare que no texto de Lucas, o anjo diz aos pastores quem era essa criança nascida em Belém, quando ele diz: "E isto lhe será de sinal, vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura." Jesus era o bebê que estava deitado em um bercinho de pedra improvisado, na parte térrea de uma casa cheia, numa cidade muito movimentada pelo recenseamento. Jesus era o bebê que eles procuravam. Aquele sinal da manjedoura o identificou para os pastores que o procuravam. O fato é que a manjedoura, o bercinho de pedra onde Jesus ficou, por si só não é importante. Ela é um sinal dado por Deus aos pastores para identificar qual era o bebê que ali estava, que era o Messias, é o Senhor, é o Salvador do mundo. É certo que essa não é a acomodação mais apropriada, mais adequada, especialmente para um rei. E se tratando de Jesus, que é o Rei dos Reis, mas Deus não depende de formas humanas para estabelecer os seus desígnios. Jesus é o Messias tão esperado e anunciado nas profecias do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento dessa promessa. Todas as promessas têm nele o amém, conforme Mateus capítulo 1, verso 21 a 23. É importante mencionar que César Augusto era filho adotivo de Júlio César. Ele se tornou imperador romano após uma guerra civil muito intensa, que ele derrotou os seus rivais e assumiu o trono. Ao assumir o trono, ele declarou que seu pai adotivo falecido era divino. Então, ele se autodenominou Filho de Deus. Muitos qualificavam Augusto como o salvador do mundo, tamanha era a grandeza do seu reinado. Nessa época, ele decidiu fazer um censo para ter uma ideia desse amplo domínio que ele tinha. Enquanto isso, nasceu Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador do mundo, na cidade de Belém, que era ligada ao próprio rei Davi. A mensagem de Lucas é clara. Esse bebê não é um bebê como outro qualquer. O nascimento desse bebê é o início do confronto entre o reino de Deus e os reinos do mundo. Apesar da sua aparente fraqueza, insignificância, vulnerabilidade, frente à riqueza dos reis daquela época, o reino de Deus domina tudo e todos e a sua permanência é eterna, conforme escreveu Lucas. Seu reino jamais terá fim. Lucas capítulo 1, verso 33, aleluia! Então, quando você vir um presépio, não fite os olhos apenas na manjedoura, e sim no Rei dos Reis que está deitado ali. Ele é o verdadeiro Rei e o Salvador do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre aqueles a quem Ele quer bem. Lucas capítulo 2, verso 14. Aleluia! E sobre os magos que foram visitar Jesus, quando aconteceu essa visita? Embora muitos presépios contenham pastores e magos diante de Jesus em uma manjedoura, a verdade é que, de acordo com a narrativa bíblica, não é certo afirmar que eles foram visitar Jesus logo após o seu nascimento. Também não é possível afirmar que eles eram reis e muito menos que eram 3, pelo simples fato de terem presenciado Jesus com 3 presentes de muito valor. Afinal, não é o que o texto diz. Sim, você ouviu muito bem, não é o que o texto diz. Então vamos acompanhar a leitura do texto de Mateus, capítulo 2, verso 1 a 12. Diz assim:
Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, na época em que Herodes era rei, alguns homens sábios e instruídos chegaram a Jerusalém vindos do Oriente. Onde está aquele, perguntaram eles, que nasceu para ser rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, assim como toda Jerusalém. Ele reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, pois assim disse o profeta: você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre os príncipes de Judá, pois de você virá o líder que pastoreará meu povo Israel. Então, Herodes chamou os homens sábios em segredo e descobriu com eles o exato instante em que a estrela havia aparecido. Em seguida enviou-os a Belém. Informem-se a respeito do menino, disse ele. Quando encontrá-lo, voltem e me relatem tudo, de modo que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvir as palavras do rei, eles partiram. Lá estava a estrela que tinham visto no Oriente, seguindo à frente deles. A estrela seguiu até parar no local onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram-no. Em seguida, abriram seus tesouros e deram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Eles foram advertidos em sonho para não voltar a Herodes. Então, retornaram a seu país por um caminho diferente. Para começar, vamos identificar esses magos. Nesse texto bíblico, Mateus os identifica pela palavra grega magos, cuja definição se aproxima mais de cientistas do Oriente, sábios. Bem, como aqueles que observamos em Daniel capítulo 2, versículo 27, na corte do rei babilônico, Nabucodonosor, é certo dizer que eles tinham conhecimento em astronomia, porque eles haviam estudado a localização da estrela que os guiou até Jesus. E também haviam se baseado em profecias antigas, como as de Isaías, capítulo 1, versículo 1 a 10, que identificavam o local do nascimento como sendo Belém, conforme Mateus, capítulo 2, versos 5 a 7. Agora, sobre o momento da visita, sabemos que logo após a visita dos magos, a família de Jesus foi advertida por Deus para seguir para o Egito, logo no versículo 13 do capítulo de Mateus que nós lemos. Porque Herodes iria procurar Jesus para matá-lo. Nessa época, antes da ida deles para o Egito, todos os rituais previstos na lei de Deus, como a circuncisão de Jesus, como também a purificação de Maria, sua mãe, já haviam sido cumpridos. Ou seja, 8 dias após o nascimento de Jesus, conforme descrito em Lucas capítulo 2, verso 21, em cumprimento à lei de Deus, Jesus foi circuncidado. Passados mais 33 dias para o cumprimento dos dias da purificação de Maria, Jesus foi levado no templo em Jerusalém para ser apresentado ao Senhor, conforme descreve Lucas no capítulo 2, verso 22. Essa instrução está prevista na lei em Levítico capítulo 12, versículo 1 a 4, que diz: o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, se uma mulher der à luz e tiver um menino, ficará impura por 7 dias. Ficará impura como nos dias de sua menstruação. E no 8º dia, o menino será circuncidado na pele do seu prepúcio. Depois, ela passará 33 dias purificando-se do seu sangramento. Não tocará em nenhuma coisa sagrada, nem entrará no templo, no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, como diz o texto, como diz a lei, isso significa que os magos que foram visitar Jesus só foram depois de tudo isso acontecer. Por isso nós não podemos afirmar que a visita deles aconteceu logo após o nascimento de Jesus. Bem, independentemente da cronologia desses fatos, que os nossos corações se encham da verdade de Deus. Jesus é o Senhor dos Senhores, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o único caminho para a salvação de Deus. É o Emanuel, Deus conosco, Deus que quer se relacionar conosco desde a fundação do mundo.
Creia nele e receba a paz que somente ele pode dar, porque ela excede todo o entendimento humano e sobrevive em qualquer tempestade dessa vida. Então, que Jesus habite sempre em nossos corações e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.